Fala galerinha, beleza? E aí, como que vocês estão? Como que vocês estão nessa época de quarentena? Espero que todos estejam bem, todos e todos os seus familiares também, beleza? Gente, fique em casa, por favor, fique em casa para que esse tormento passe logo. Caso você precise muito sair, não esqueça de usar uma máscara. Põe uma máscara ali tranquilinho e sai de boa para a rua para fazer o que você precisa fazer, certo? Outra coisa, estando com a máscara, gente, não põe a mão nessa parte da máscara, por favor. Evita de fazer isso, porque aí não vai adiantar nada você usar a máscara, certo? Caso você precise muito tirar a máscara, tira pela alça dela aqui, assim, ó, desse jeito, ó, certo? Assim você evita de pôr a mão nessa parte onde o vírus vai estar preso, certinho? Chegou em casa, lava a máscara, põe ela num baldinho com água e sabão, dá aquela boa esfregada, deixa de molho durante uma meia horinha, depois enxágua e põe para secar e de novo pode estar sendo usada aí para você estar saindo na rua. Certo, gente? Mas pelo amor de Deus, se não precisar sair de casa, fica em casa. Certo, gente? Para passar rapidinho. Olha lá, minha máscara tá limpinha, tá? Então eu posso jogar ela em qualquer lugar aí que eu coloquei ela só para dar esse bom exemplo para todo mundo aí, certo? Gente, na aula de hoje, o que a gente vai ver? A gente vai fazer a resolução de alguns exercícios de cinemática, especificamente exercício de análise gráfica dos gráficos de movimento uniforme. A gente também vai ver alguns exercícios de aceleração escalar média. Também vamos ver as equações, alguns exercícios que relacionam algumas equações do M e o V, do movimento uniformemente variado, e alguns exercícios de equação de Torricelli, certo? Esses exercícios que eu vou estar fazendo hoje com vocês tá numa listinha que eu montei para vocês, que tá na descrição desse vídeo. Então baixa lá a listinha para para vocês acompanharem comigo a resolução desses exercícios. Certinho? Vamos lá. São 10 exercícios que a gente vai fazer nesse vídeo. Vou fazer mais um com mais alguns exercícios. Certo? Então vamos lá. Exercício 1. Ele fala o seguinte, ó. O gráfico a seguir relaciona a posição de um móvel em metros com o tempo em segundos. Assinale a alternativa que indica corretamente a sua velocidade média. Maravilha, a gente tem A, B, C, D e E. Gente, ó, batendo o olho nesse gráfico, eu já posso dizer que esse gráfico está representando um corpo que está no movimento uniforme. Por quê? Como que eu sei disso? Porque a variação da sua posição está variando uniformemente para cada intervalo de tempo, certo? Ó, se você pegar aqui, ó, ele começa o seu movimento, vamos anotar aqui, ó, ele começa o seu movimento, seu S0 é igual a 2 metros, certo? Quando o tempo for zero, T0 for zero, tudo bem? Passou um tempo de 1 segundo, ó, depois de 1 segundo, 1,0 segundo, qual que é a sua posição? Sua posição vai ser de 5 metros. Ou seja, em 1 segundo ele andou 3 metros. Se a gente pegar o mesmo intervalo de tempo, ó, o mesmo intervalo de tempo, ou seja, agora no tempo de 2 segundos, qual que vai ser a sua nova posição? 8 metros. Olha só, esse objeto, esse móvel, está se movendo 3 metros por segundo. Olha lá, a cada segundo que passa ele anda 3 metros. Ó. De 2 para 5 andou 3 metros, de 5 para 8 andou 3 metros, no mesmo intervalo de tempo. Então, olha lá, a resposta para esse exercício vai ser a velocidade dele, a gente já consegue ver que é de 3 metros por segundo. Você poderia estar respondendo essa questão fazendo essa análise, ou utilizando a equação da velocidade média. Como que é a equação da velocidade média? Não é o meu ΔS sobre ΔT? O ΔS não é posição final menos posição inicial sobre a variação do tempo? Certo? O que eu vou fazer? Eu vou escolher 2 pontos desse meu gráfico para ser a minha posição final e um outro para ser a posição inicial. Olha lá, vou escolher aqui, o próprio gráfico ele já dá uma indicação, né? Vamos escolher aqui para ser a posição final, o tempo de 2 segundos, a posição final é 8 metros. Então eu vou escrever lá, 8, menos a posição inicial. Vou escolher uma outra posição inicial, vou escolher esse daqui, ó. Ao invés dessa, eu vou escolher essa daqui. Eu posso? Posso.
A posição inicial ela só tem que ser antes da posição final. Tudo bem, gente? Então, se eu escolhi essa daqui como sendo posição final, eu posso escolher essa daqui para ser a minha posição inicial também, tá? Então, nessa posição aqui, ó, de 5 metros, o tempo era de 1 segundo. Veja, qual que foi a variação de tempo dessa posição para essa daqui, ó? 1 para 2 foi de 1 segundo. Olha lá, dando novamente a resposta que a gente chegou. 8 menos 5, 3. 3 metros por segundo. Ok, gente? Esse exercício é bem tranquilinho, né? Só para fazer uma análise bem rápida do nosso gráfico, certo? A alternativa que dá aqui, da alternativa A. Vamos lá para a nossa questão 2. A nossa questão 2 fala o seguinte, ó. A figura mostra um gráfico da velocidade em função do tempo para um veículo que realiza um movimento composto de movimentos retilíneos uniformes. Sabendo-se que em t igual a 0 a posição do veículo é x0 igual a 50, então a posição, eu fiz uma representação aqui, ó, no tempo igual a 0, a posição inicial do meu objeto é de 50, em 50 km, tá? Essa é a posição inicial. Ele quer, calcule a posição do veículo no instante 4 horas em quilômetro. Ou seja, ele quer saber qual que vai ser a posição final dele. Na verdade, não a posição final dele, mas qual que vai ser a posição desse móvel no instante 4 horas. Então vamos fazer o seguinte, ó. Lembre-se, toda vez que a gente tem um gráfico de velocidade pelo tempo, a área delimitada pelo gráfico, ó, essa áreazinha aqui, essa daqui, representa o espaço percorrido pelo móvel. Certinho? Então o que a gente vai fazer? Vamos ver. Se ele saiu, ó, da posição inicial, ou seja, no t0 igual a 0 horas, a posição dele era de 50 km. E ele sai com uma velocidade de 15 km por hora. Vamos lá. Quanto que ele vai ter percorrido nessa primeira hora? De cabeça já dá para fazer, né? Ora, se ele sai com uma velocidade de 15 km por hora e mantém essa velocidade constante durante 1 hora, ele vai andar 15 km, certo? Mas a gente pode calcular isso também fazendo a área, calculando a área abaixo desse gráfico aqui, desse trecho aqui, certo? Vamos lá. Isso aqui é um retângulo, a área de um retângulo a gente calcula como sendo base, vale 1, vezes a altura, que vale 15, resultado igual a 15 km. Certo? 15 km por quê? Como é o espaço que ele percorreu e a minha velocidade está em quilômetros por hora, o espaço percorrido vai ser de 15 km. Ou seja, ó, nesse tempo inicial de 0 até 1, ele vai andar 15 km. Se a posição inicial dele é de 50 e ele andou 15 no sentido positivo, veja só, no meu desenho aqui, eu adoto para a direita como positivo. Ele andou com uma velocidade positiva, né? Então ele andou 15 km, aqui a posição final dele será de 65 km. Né? Essa é a posição no tempo 1. Maravilha? Aí o que acontece? Ó? De 1 para 2, ele ficou com uma velocidade igual a 0. Quer dizer, ele ficou parado. Ele não saiu do lugar. Então vamos lá. Agora a gente vai fazer o quê? Quanto que ele andou desse instante aqui, 2 horas, até o instante de 4 horas. Então, ó, como que a gente pode fazer? De novo, calculando a área delimitada pelo gráfico. Porém, a área agora que eu vou calcular não vai ser toda essa daqui. Vai ser só essa daqui, desse intervalo de tempo, de 2 até 4 horas. Certo? Ele pede no exercício qual é a posição final dele no tempo 4 horas. Então, vamos lá, ó. Ele vai ficar 1 hora parado. Então vamos supor que ele está aqui, ó. Certo? Agora o tempo é T2 igual a 2 horas, certo? A posição dele aqui em T2 é a mesma que no S1, né? Porque ele ficou parado desse instante até esse. Então S2 é igual a S1, que é igual a 65 km, beleza? Olha a moto passando. Certo, gente? Maravilha? Agora vamos lá. Veja, de 2 até 4 horas, ele mantém uma velocidade constante de menos 20 km por hora. O
que significa esse menos 20 km por hora? O menos significa que ele está se movendo no sentido contrário daquele que eu adotei como positivo. Se eu adotei para a direita como positivo, e ele está com uma velocidade de menos 20 km por hora, significa que ele está andando para a esquerda. Tudo bem? Com uma velocidade de 20 km por hora. É isso que representa o menos aqui. Certo? Bom, vamos lá ver então quanto que ele vai andar. De 2 até 4 horas, desse instante até esse instante, quanto que ele vai andar? Calcula a área do gráfico. Vamos calcular essa área aqui, ó. De novo, é um retângulo, né? Portanto, a área dele, que vai ser o meu ΔS, que é o mesmo desse, né? Vou colocar aqui ΔS, será base, cuidado para não dizer que a base é 4, porque é o tamanho dessa base, ó. De 2 até 4 tem quanto? 2. Vezes a altura dele, que é menos 20. Vou colocar aqui menos 20. Isso aqui vai ser igual a menos 40 km. Vou colocar aqui embaixo. Menos 40 km. Quer dizer que ele andou 40 km no sentido contrário daquele que eu adotei como positivo. Ou seja, ele andou 40 km para cá. Ora, então vamos lá. Esse aqui é o tempo T3, desculpa, que é quando o tempo for 4 horas. Qual que vai ser a posição dele aqui? Qual que vai ser o S3 dele aqui? Ele estava com 60, a posição dele era 65. Voltou 40, a posição dele será 25 quilômetros. Tudo bem, gente? Então, resposta, a posição final dele no tempo 4 horas vai ser 25 quilômetros. Certinho? Vamos para o próximo exercício. O próximo exercício, então, fala assim, ó. Um jogador de futebol, ao cobrar uma falta, chuta a bola em direção ao gol e esta alcança a velocidade de 22 metros por segundo em 0,2 segundos. Determine a aceleração adquirida pela bola pelo chute do jogador. Então vamos lá, ó. Se o cara vai cobrar uma falta, a velocidade inicial da bola é de 0 metros por segundo. Tudo bem? Certo? Porque a bola está parada, ele vai lá e chuta. E ele fala que ela adquire, que ela passa a ter uma velocidade, que eu vou dizer que é uma velocidade final, de 22 metros por segundo. E o tempo que ela demora para variar sua velocidade de 0 a 22 é de 0,2 segundos. Ele pergunta qual é a aceleração adquirida pela bola por conta desse chute do jogador. Ora, lembre-se, a aceleração a gente calcula como sendo a variação da velocidade pelo tempo. Ou seja, é a velocidade final menos a velocidade inicial dividido pelo tempo que demorou para variar essa velocidade, certo? Ou seja, a aceleração média será final 22 menos a inicial, que é 0, dividido pelo tempo, lá, 0,2 segundos. Dessa forma, a gente tem que a aceleração será de 110 metros por segundo ao quadrado. Lembre-se da unidade de aceleração, que é o metro por segundo ao quadrado. Certo, gente? Simples essa daí, né? Certinho? Vamos para a próxima. Questão 4. Ele fala assim, ó. Qual é a aceleração de um automóvel que parte do repouso e atinge a velocidade de 80 km por hora em 10 segundos? Então vamos lá, ó. Se ele parte do repouso, de novo, sua velocidade inicial é igual a 0 metros por segundo. Tudo bem? E ele depois de, vamos ver, ele quer a aceleração dele, depois de 10 segundos ele adquire uma velocidade final de 80 km por hora. Certo? 80 km por hora é aproximadamente 22,2 metros por segundo. Como que eu consigo determinar isso? Lembre-se, de km por hora para metro por segundo, a gente divide por 3,6. Tudo bem? E quanto tempo demorou para ele
ir de 0 a 22,2 metros por segundo? Demorou um tempo de, ΔT de 10 segundos. Mesma coisa, né? Como que eu calculo a aceleração? De outra cor. A aceleração é igual à velocidade final menos a inicial sobre o tempo. Portanto, a aceleração será final 22,2, inicial 0, então é 22,2, certo? Já está nas unidades que eu quero, o tempo está em segundo e a velocidade está em metro por segundo, já está na unidade certa, e o tempo é 10 segundos. Portanto, a aceleração é de 2,2 metros por segundo ao quadrado. Simples assim. Beleza, galerinha? Resposta da nossa questão 3. E vamos lá para a nossa questão 5. Vamos ver o que fala a questão 5. Ele fala o seguinte, ó. Um veículo parte do repouso em movimento retilíneo e acelera com aceleração escalar constante igual a 2 metros por segundo ao quadrado. Pode-se dizer que sua velocidade escalar e a distância percorrida após 3 segundos valem respectivamente. Gente, ó, se ele tem uma aceleração constante, significa que esse movimento é um movimento uniformemente variado. Então as equações que eu vou usar são as equações do MOVE. Quais são elas? Vou colocar duas. A terceira é de Torricelli. Para esse exercício a gente vai usar duas, ó. A primeira equação é essa daqui, ó. Posição final é igual a posição inicial mais a velocidade inicial vezes o tempo, mais 1 sobre 2 de AT quadrado. A gente deduziu essa equação nas aulas anteriores, certo? E a outra equação é a seguinte, ó, a velocidade final é igual à velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo, certo? A gente deduziu todas essas equações nas nossas videoaulas anteriores. A primeira coisa que ele pergunta, ó, ele pergunta assim, ó, pode-se dizer que a sua velocidade escalar... Então vamos lá. Velocidade escalar depois de... Quanto tempo? Deixa eu ver aqui. Depois de 3 segundos. Vamos anotar. Ó. Ele fala que ele parte do repouso. Então, minha velocidade inicial é de 0 metros por segundo. Certo? Ele fala que a aceleração é de 2 metros por segundo ao quadrado. Então, a aceleração é 2 metros por segundo ao quadrado. E ele quer saber qual é a velocidade dele e o espaço que ele percorre depois de 3 segundos com essa aceleração e com essa velocidade inicial. Bom, vamos lá. Vamos começar pela velocidade. Ó. Vou usar essa equação aqui. Ó. Então eu vou substituir esses dados aqui nessa minha equação aqui. Ou seja, a velocidade final dele será velocidade inicial, que é 0, mais a aceleração, que é 2, vezes o tempo que ele ficou com essa aceleração. É 3. Portanto, a velocidade final dele, ó, será de 6. 6 o quê? Ué, se a aceleração está em metros por segundo ao quadrado e o tempo em segundo, a velocidade será em metros por segundo. Ok, galera? Certinho? Vamos lá, agora ele quer saber qual que foi o espaço que ele percorreu nesses 3 segundos. Vou usar a minha primeira equação aqui, ó. A posição final dele vai ser igual à posição inicial. Agora é o seguinte, gente, a posição inicial você pode escolher qualquer posição inicial. Porque vamos supor, ó, se eu escolho a posição inicial sendo 10 e a final der 20, significa que ele andou 10. Entende? Se eu escolho a inicial como sendo 2 e a final for 15, de novo, quer dizer que ele andou 13. Então, para facilitar a minha vida, eu vou escolher o que para ser a minha posição inicial? 0. Vou dizer que a minha posição inicial é 0. Certo? Porque tanto faz. Como ele quer só o espaço que ele andou, tanto faz a minha posição inicial. Certo? Vamos lá, ó. Mais a velocidade inicial, que é 0, vezes o tempo, que é 3, mais 1 sobre 2, vezes a aceleração, que é 2, vezes o tempo ao quadrado. Certo? Olha lá.
A gente pode eliminar esse termo aqui, porque 0 vezes qualquer coisa é 0. E elimina esse 2 com esse 2. Sobrou que a posição final é igual a 9. Igual a 9 metros. Olha lá. Se eu considerei a posição inicial dele como sendo 0 e a final é 9, significa que o espaço que ele percorreu foi de 9 metros. Certinho? Vamos para o próximo exercício. Número 6, ele fala assim, ó. O móvel parte do repouso e percorre uma distância de 200 metros em 20 segundos. A aceleração desse móvel em metros por segundo ao quadrado é... Bom, se ele parte do repouso, significa que a velocidade inicial dele é igual a 0 metros por segundo. Maravilha. Ele fala que ele percorre 200 metros, ou seja, ΔS é igual a 200 metros. Vamos anotar aqui esses dados que ele me fala. Certo? E ele fala o seguinte, ó, em 20 segundos, quer dizer, ele percorre esses 200 metros num tempo de 20 segundos. Ele quer saber qual é a aceleração. Vamos lembrar, qual é a equação que relaciona espaço percorrido com velocidade inicial e tempo? É a equação espacial do MOVE. SF é igual a S0 mais V0t mais meio de AT quadrado. Tudo bem? Certo? Olha só, a mesma coisa que eu falei no exercício anterior. Se o espaço percorrido é 200 metros, eu posso escolher qualquer valor para a posição inicial, desde que quando eu for representar a posição final, eu obedeça essa regra. Certo? Por exemplo, se eu escolher a posição inicial como sendo 10, a posição final vai ter que ser 210, porque ele andou 200 metros. Se eu escolher a posição inicial como sendo 100, a posição final vai ter que ser 300. Certo? Para facilitar as minhas contas, eu vou fazer o quê? Eu vou escolher a posição final como sendo 0. Então tá aqui, ó. SF é igual a 0, ou melhor, eu já posso substituir os valores, né? Eu posso colocar aqui, ó, 200 é igual a posição inicial 0, mais velocidade inicial, ó, é 0. Então, aqui é 0 vezes o tempo. Eu nem preciso, eu poderia muito bem nem ter colocado esse termo aqui, mas eu só estou substituindo os valores para a gente usar essa fórmula completa, tá? Mais 1 sobre 2 vezes a aceleração que eu quero achar, que eu vou colocar de vermelho, vezes o tempo ao quadrado. O tempo é 20, então vezes 20 ao quadrado. Certo? Olha lá, então vai ficar assim, ó, 200 é igual a, some esse termo aqui, ó, vai ficar o quê? 2A, vou escrever assim, né, ó, ou melhor, 400, que é o resultado disso, ó, 400A, 20 ao quadrado é 400, tudo isso sobre 2. Maravilha? Mando 2 para lá multiplicando, ó, vou ter que 400A é igual a 400. Portanto, a aceleração é de 1 metro por segundo ao quadrado. Maravilha? Essa daqui é de alternativa? A alternativa C na questão 6. Certo, gente? Tranquilo? Qualquer dúvida, volta o vídeo aí, ou manda as dúvidas por comentário, certo, gente? Para não ficar com nenhuma dúvida. Mas aí, ó, só substituir na nossa equação, na nossa função horária do MOVE. Vamos para o exercício 7, que fala o seguinte, ó, uma partícula em movimento retilíneo movimenta-se de acordo com a equação, ó, V igual a 10 mais 3t, certo? Determine para essa partícula a velocidade inicial, B, a aceleração, e C, a velocidade quando t igual a 5 e t igual a 10, ou seja, o V de 5 e o V de 10. Gente, ó, essa equação aqui é a equação da velocidade de um corpo que está no MUV, ou seja, que está no movimento uniformemente variado. Como que é a equação da velocidade do MOVE? A equação da velocidade do MOVE é essa daqui, ó. A velocidade final
que depende do tempo, né? É igual a velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Então, quando ele pergunta qual que é a velocidade inicial, compara. Ó. Velocidade inicial, ó, compara essas duas equações. Cada termo aqui, estou associando com o seu correspondente. Ou seja, a velocidade inicial desse cara é de 10 metros por segundo. Essa é a velocidade inicial dele. B, qual que é a sua aceleração? 3 metros por segundo ao quadrado. Lembre-se sempre da unidade de aceleração. Certinho? E qual que é o valor do V de 5? Olha os carros, ele parece um autódromo. Ó, tomado esse daí. Qual que é o V de 5? Para determinar qual que é a velocidade dele no tempo 5, eu vou substituir aqui no T. Certo? Porque ele está perguntando qual que é a velocidade dele quando o tempo for 5. Então eu vou substituir. Ó. Vai ficar 10 mais 3 vezes 5. Vou até colocar aqui, ó. Aqui de vermelho, ó, esses dois aqui, ó. Vou arrumar aqui, ó. Aqui é 5 e aqui é 10. Então vai ficar assim, ó. O V de 5 será igual a 3 vezes 5, 15. Lembra primeiro, né? Multiplicação, depois a soma. 15 mais 10, 25 metros por segundo. E quando for 10, vai ficar 10, substituo 10 ali no meu T, mais 3 vezes 10. Portanto, o V de 10 será igual, vamos ver, 30 mais 10, 40. 40 metros por segundo. Certinho, gente? Essas são as nossas respostas. A aceleração, a velocidade inicial, a velocidade no tempo 5 e a velocidade no tempo 10. Certo, gente? Vamos lá. Questão 8, ele fala o seguinte, ó. Um carro com velocidade de 72 km por hora é freado com uma aceleração constante, contrária ao movimento, de 10 metros por segundo ao quadrado, até parar. A distância em metros percorrida pelo carro desde o instante da aplicação dos freios até parar vale, veja gente, ele me deu a velocidade inicial desse corpo. Então V0, ele falou para mim, ó, 72 km por hora. Mas eu não vou usar esse valor, não vou usar o quilômetro por hora. Eu tenho que passar para metros por segundo. Por quê? Porque a aceleração está em metros por segundo ao quadrado. Lembra como que a gente passava de quilômetros por hora para metros por segundo? Divide por 3,6. 72 dividido por 3,6 vai dar o meu 20 metros por segundo. Certo? E qual a velocidade final? A velocidade final dele vai ser 0. Por quê? Porque veja o que fala o exercício, ó. Ele fala assim, ó, é freado com uma aceleração constante contrária ao movimento de 10 metros por segundo ao quadrado até parar. Então a velocidade dele, final, é 0, porque ele parou. E por fim, ele me dá a aceleração desse cara. E a aceleração desse cara é de 10 metros por segundo ao quadrado. Porém, eu vou acrescentar esse sinal de menos aqui. Por quê? Está acontecendo uma desaceleração. A aceleração está no sentido contrário do movimento, né? Porque ele está indo para frente, só que ele está freando. Certo? Tudo bem? E ele pergunta pra gente a distância em metros percorrida. Bom, vamos lá. Não dá para usar essa equação aqui, porque essa equação aqui não relaciona espaço. Só velocidade, aceleração e tempo. Então não dá para usar essa equação. Essa equação até dá, né? Até tem a relação de espaço com velocidade. Porém, para essa equação aqui, ele não me dá o valor do tempo. Então eu não consigo, eu vou ficar com duas variáveis.
vou ficar com a variável da posição final e do tempo. Então eu vou ter duas incógnitas na minha equação, certo? Esse exercício aqui, ele não me dá a variável tempo. Pode ver, ó. Os exercícios anteriores, ó, todos eles me deram tempo, ó. Deram o tempo aqui, ó, o tempo aqui, ele me deu o tempo aqui. Esse exercício não me deu o tempo. Quando você tem um exercício que quer que você relacione posição e ele só dá para você, ele só informa você velocidade e aceleração, lembre-se da equação de Torricelli. Como que era a equação de Torricelli? Era assim, ó, a velocidade final ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado, V0 ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração, vezes o espaço percorrido, que é exatamente o que ele quer, certo? Essa é a equação, famosa equação de Torricelli. Vamos lá, lembrando da equação de Torricelli, eu só substituo os valores. A velocidade final dele é 0, então vai ficar 0 ao quadrado. É igual, velocidade inicial dele, 20 ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração, que é menos 10, vezes o espaço que ele vai percorrer. Certo? Então eu vou ter aqui, ó, 0 é igual a 400, 20 ao quadrado, menos 20 ΔS. Mando ΔS para o outro lado, eu vou ter, ó, 20 ΔS é igual a 400. Portanto, o espaço que ele percorreu será de 400 dividido por 20, que será igual a 20 metros. Tudo bem? Um bom exemplo aí de como e quando a gente utiliza a equação de Torricelli. Certo, gente? Próximo exercício. Olha lá. Exercício 9, ele fala assim, ó. O motorista está viajando de carro em uma estrada a uma velocidade constante de 90 km por hora, certo? Quando percebe um cavalo à sua frente e resolve frear, imprimindo uma desaceleração constante de 18 km por hora por segundo. Calcule a distância mínima de frenagem em metros. Então vamos lá, então tem um carro, vê um cavalo e vai frear, certo? A velocidade dele, ó, a velocidade inicial dele é de 90 km por hora. Certo? Só que eu uso sempre não, né? Olha para a aceleração. Antes de eu converter essa velocidade para metros por segundo, vou mostrar por que a gente vai converter para metros por segundo. Vamos olhar para a aceleração. Ele fala o seguinte, ele começa a frear, né, imprimindo uma desaceleração constante de 18 km por hora por segundo. Calcule a distância mínima de frenagem em metros. Bom, se ele vai frear, a gente sabe que a velocidade dele, não tem um cavalo na frente, ele vai frear, ele vai ter que parar, né? Então a velocidade final dele é igual a 0 metros por segundo. Certo? E ele fala que o carro ele tem uma desaceleração de 18 km por segundo. A variação da velocidade dele está sendo de 18 km a cada segundo. Isso é uma unidade de aceleração, que é uma unidade de velocidade dividido por uma unidade de tempo. Só que essa aceleração, ele disse de um jeito muito diferente. Ele falou em 18 km por segundo. Então, a aceleração dele, eu posso até representar aqui, e como é uma desaceleração, eu vou colocar o sinal de menos aqui, certo? A desaceleração dele é de 18 km por hora a cada segundo. Essa é a desaceleração dele, ou essa é a aceleração dele. O que a gente tem que fazer para chegar numa aceleração de metros por segundo ao quadrado? Eu tenho que converter essa velocidade aqui, essa variação de velocidade, em metros por segundo. Porque aí eu vou ter metros por segundo e que chega na minha unidade de aceleração que eu já estou acostumado, que é 1 metro por segundo ao quadrado. Ou seja, uma desaceleração de 18 km por hora por segundo é a mesma coisa que converte isso daqui para metros por segundo. É só a gente dividir por 3,6. Isso aqui é
5 metros por segundo a cada segundo. Então, uma desaceleração de 5 metros por segundo é a mesma coisa que uma desaceleração de 5 metros por segundo ao quadrado, certo? É muito mais fácil converter esse cara aqui em metros por segundo do que eu converter 1 segundo para hora. Vai dar um número muito pequeno aqui. E aí as minhas contas vão ficar muito mais chatas de fazer. Por isso que é muito mais fácil converter esse cara em metros por segundo, que aí sai bonitinho assim. Por esse motivo, por conta dessa unidade de aceleração, que eu vou ter que converter essa velocidade aqui, certo? De km por hora para metros por segundo. Para ir de km por hora para metros por segundo, eu divido por 3,6. 90 dividido por 3,6 dá 25 metros por segundo. Certo? Ele quer saber a distância de frenagem. Veja, ele me deu a velocidade inicial, a gente consegue determinar a velocidade final pelo enunciado, e ele me deu também a aceleração. E ele quer determinar o ΔS, que é a distância de frenagem. Certo? Não falou da variável tempo. Então, quem eu uso? A equação de Torricelli, que é calculado dessa forma. VF ao quadrado, velocidade final ao quadrado, é igual velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes o espaço percorrido. Vamos substituir os valores, ó. Aqui é 0, já vou colocar direto, tá? Porque é 0 ao quadrado, 0. Esse cara aqui vai ficar, vezes 0 ao quadrado, vai ficar 25 ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração, que é menos 5, vezes o espaço percorrido que eu vou determinar, certo? Olha lá, 25 ao quadrado é 625, menos, 2 vezes 5, menos 10 ΔS. Portanto, eu tenho aqui, ó, mando o 10 ΔS para o outro lado, eu vou ter 10 ΔS é igual a 625, portanto, o meu ΔS será de 62,5 metros. Essa será a minha resposta. 62,5 metros é a distância de frenagem, né? Então, ele começa a brecar e ele derrapa o carro por 62 metros e meio. Certo? Resposta da questão 9. Vamos para a última questão de todas. Opa, cadê a última questão? Cadê a última questão? Tá aqui. Ele fala assim, ó, ao sair de uma curva a 72 km por hora, o motorista se surpreende com uma lombada eletrônica à sua frente. No momento em que aciona os freios, está a 100 metros da lombada. Considerando que o carro desacelera menos 1,5 metros por segundo ao quadrado, a velocidade escalar indicada no exato momento que o motorista cruza a lombada em quilômetros por hora tá vendo? É um exercício que, se a gente tem os dados iniciais, a gente consegue determinar qual que vai ser a velocidade que vai marcar na lombada eletrônica. Então vamos lá, vamos anotar as unidades que ele dá. Ele fala assim, ó, que ele sai de uma curva a 72 km por hora. Então ele está fazendo uma curva, aí ele sai dessa curva com uma velocidade de 72 km por hora. Então a sua velocidade inicial, 72 km por hora. Que a gente já viu que é 20 metros por segundo. Certinho? Ele fala que a lombada, a distância que ele vai percorrer até chegar na lombada eletrônica é de 100 metros. 100 metros. E ele fala que na hora que ele vê a lombada, ele começa a frear e esse freio implica uma aceleração, uma desaceleração no carro de menos 1,5 metros por segundo ao quadrado. O que ele quer saber? A velocidade final. Certo? Olha lá. Falou do espaço percorrido, falou da aceleração, falou da velocidade inicial, quer saber a velocidade final. A equação que relaciona esses três caras aqui, ó. Não falou do tempo, hein? Relaciona esses quatro caras aqui, é a equação de Torricelli. Tá aqui. Ó, de novo, só aplicar a equação de Torricelli. VF ao quadrado é igual a V0 ao quadrado, mais 2 vezes A
vezes o ΔS. Então a velocidade final, que é o que eu quero achar, ó, velocidade final ao quadrado, é igual a velocidade inicial ao quadrado, que é 20 ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração, menos 1,5, vezes o espaço que ele percorreu, né? Opa, não é ΔS, vezes o espaço que ele percorreu, que é 100. Vezes 100. Lá, só resolver. Vai ficar VF ao quadrado é igual a 400, que é o meu 200 ao quadrado, menos, ó, 2 vezes 1,5, 3, vezes 100, 300. Ou seja, velocidade final ao quadrado, 400 menos 300, 100. Portanto, o VF vai ser a raiz de 100, né? Ó, VF ao quadrado é igual a isso. Aqui eu tiro que a minha velocidade final será de 10 metros por segundo. Então essa é a medida que vai chegar ali no medidor, né? Se eu não me engano, é isso mesmo. Certinho, gente? A velocidade final dele será de 10 metros por segundo. Certinho, galera? Esses foram os 10 exercícios aí que lidam sobre os assuntos de cinemática, principalmente de análise gráfica, do MU, e os assuntos relacionados ao MUV, o movimento uniformemente variado, certo? Vão ter mais alguns exercíciozinhos que eu vou passar num próximo vídeo. Falou, pessoal, valeu!